o dinheiro ele é muito bom, ele vai te ajudar a construir uma família forte. Sem dinheiro tu não consegue nada, obviamente. Mas ele é segundo plano. Primeiro plano tem que ser a gente dentro de casa ali, né? Hoje vamos conhecer a história por trás da City Baker, uma padaria que conquistou a região com seu atendimento diferenciado e produtos de altíssima qualidade. Tudo isso graças a muito trabalho e dedicação. Eles enfrentaram grandes desafios no início, mas nunca desistiram do sonho de empreender. Com esforço e visão, transformaram a City Baker em um verdadeiro sucesso, expandindo para 3 unidades que hoje fazem parte da rotina e do dia a dia de muitos clientes. Essa é uma história de superação, empreendedorismo e determinação. Sejam bem-vindos, Rafael Someira e Andressa Francisco. Está começando mais um episódio do Estrutura Cast. Galera, hoje a gente finalmente trouxe os donos da City Bakery. City Bakery, é isso? City Baker. Bakery. É, City Baker. uma padaria top das galáxias aí do Itinga. A gente vai conseguir aí extrair o máximo de informação deles. E eu queria que o Michael apresentasse. Na verdade, eu já apresentei. Pois é, cortou minha fala, cara. Mas assim, pessoal, esse casal já teve muitos empreendimentos, desde academia, padaria. E seja muito bem-vindo, Rafa e Andressa. Seja muito bem-vindo. Quero agradecer pelo convite, né, de representar a nossa padaria aí. E a gente fica agradecido pelo convite para estar aí participando de um troca de ideia com vocês. É isso aí. E Rafa, quando foi a tua primeira experiência com o empreendedorismo? Eu sei que não foi na padaria, né? Que a padaria é meio que recente agora, né? Mas quando é que começou essa tua ideia de querer empreender? Então, começou com o pai. Na verdade, a minha carreira sozinha começou na academia, mas os frutos foi com o meu pai. Foi com o pai e a mãe, né? Eles compraram uma padaria lá atrás, na Louca também, sem saber nada. E dali a gente começou a entender o que era empreender. Só que daí, tu novo, não queria ficar de domingo a domingo dentro de uma padaria. Tu tinha quantos anos aí? Quando o pai comprou a padaria, eu tinha 11. 11 anos? E a minha mãe já me botou a trabalhar. Tinha... Forjando, né? Forjando. Eu sempre digo que ali foi a maior escola, porque hoje eu não tenho preguiça de acordar cedo, se precisar trabalhar sábado, domingo, segunda, a semana, o mês, sem folgar, eu não me importo. E a gente vê que tem muita gente que fala assim, né, final de semana é ruim. Se tiver que acordar 3, 5 da manhã, eu acordo, e assim, o celular despertou, eu saio da cama e... Já levanta e... faltou o padeiro, eu vou. Por quê? Porque a escola da minha mãe foi assim, entendeu? Ela foi criada nesse método muito, muito pegado. Os 4 irmãos, na verdade, né? A Sandra, daí a Drica, a gente foi criado assim. Então, o empreendedorismo começou ali com eles. Do jeito deles, que dá certo até hoje, né? O método tradicional. E só que chegou um momento que eu trabalhava de domingo a domingo, aí um guri novo, eu falei, não quero mais padaria pra minha vida, eu quero tudo menos padaria, eu quero final de semana. Como o pensamento de todo mundo. Mal eu sabia, né? O que ia acontecer. Ia acontecer. E daí... Não sei, eu acho que é tudo caminhos de Deus, né? Porque chegou um dia uma proposta de comprar uma academia. O meu pai nunca comprou nenhuma bala se ele não soubesse que ele ia ter um retorno. E daí apareceu uma academia para comprar. Só que eu não era formado, eu nunca tive academia, eu não sabia nada sobre. Mal treinava. E daí do nada tu vai comprar um empreendimento que na época, sei lá, tinha 500, 600 alunos. Na época... Já tava... Isso há quantos anos atrás? 2 andar, o negócio era fundado. Sim. E não era um valor assim, tipo, de graça. Era um empreendimento bem robusto já. E eu entrei na cabeça do meu pai tanto pra ele comprar esse negócio. Só que o que eu sempre brinco até hoje, né? Foi lá no Petrópolis que eu conhecia o amor da minha vida. Tudo tem um propósito. Que legal. Porque... Eu fico pensando hoje, olhando pra trás. Não poderia ser outra pessoa. Pois é. Tinha que ser ela. Sim. E foi lá que eu conheci ela, a minha esposa, né? Então, falei então. Onde tu me conheceu? Na academia.
Então, o ministério na área de empreendedorismo começou lá, sabe? Lá foi uma escola. Só que imagina só, eu tinha 18 anos. Eu nunca tinha... Novo, né, cara? Eu nunca gerenciei nada meu. Eu trabalhava pro meu pai. Então eu era um simples funcionário. Eu fazia o que eles mandavam. Eu sempre fazia minhas coisas muito bem feitas, né? Eu sempre digo, a minha mãe, ela xeretava todo mundo, menos eu. O que eu fazia lá, tipo, a massa do pão, tudo, se eu falasse que tava legal, tava legal. Ela conferia cada coisa. Sim. O meu, ela sempre falava, não. Então, eu comecei lá. E daí, quando eu comprei academia, eu me vi num mundo que eu não tinha físico para ter academia. Porque eu não... mal treinava, mas só ia pra academia. Então, eu entrei no mundo fitness, onde eu não sabia nada. Onde todo mundo... O que as pessoas falavam para mim, eu tinha que acreditar, diferente da padaria, que eu me criei, eu sabia tudo, tinha autoridade para falar. Na academia, não. E daí, eu caí de paraquedas lá. Com 18 anos, eu comecei a conhecer o mundo da academia. Sim. E daí não teve, como diz o outro, não teve xixi minha nega, né? Tive que trabalhar. E ali você estava sozinho, sem ninguém te ajudando. Sozinho. Abria a porta sozinho, ia lá. Aí tinha os personal trainer para te ajudar ali. Sim, como é que foi assim? 6 funcionários. Eu tinha 4 formados e 2 estágios e uma pessoa para limpeza. Aí tu foi pegando o feedback de como fazer ali. E daí, na época era difícil acesso ao YouTube. Então, não é igual hoje tu abre o YouTube, TikTok ali, tu já consegue ter acesso à informação fácil. O que eu fiz? Eu fazia faculdade de administração. Aí o pessoal falou, tu tem que fazer educação física. Sim. Aí eu peguei e falei, não, vou fazer. Aí eu comecei a entender um pouquinho da área, ver sobre matrícula e tal, de IAD, a distância, mas na época era muito difícil a distância ainda. Então eu falei, não, vou fazer faculdade. Falei pro pessoal, não, vou fazer faculdade. Só que daí o que aconteceu? Eu já entrei no projeto fitness. Comecei a treinar, pelo menos, pra falar assim, não, alguma coisa esse cara tá fazendo aí, né? Porque o que acontece? Eu não tinha autoridade pra falar. Eu não tinha conhecimento, o meu corpo não condizia com o que eu tinha. Mas essa percepção aí tu já teve no momento ali ou depois que passou o tempo, cara, ali eu não tinha entendimento do que eu tava seguindo ali, ou como é que foi essa Na história? hora que eu cheguei lá, eu me vi um peixe fora d'água, porque todos os professores, roupinha colada, dry fit lá, com o corpo legal, e eu igual um banana lá no meio. Aí eu falei, cara, eu preciso... E quando tu assumiu ele ali, né? Tu pegou já toda a equipe formada, né? Eles te deram bola, te diminuíram, como é que foi? No começo, assim, eu não consigo te precisar bem, porque, eu tinha 18 anos. Pois é. Foi uma relação bem bacana, assim, de amizade, né? Eu não sei te dizer se eles me levaram a sério no começo ou não, mas eu acredito que depois do que o tempo passou... Porque o que acontece? Tem compromisso. Sim. Pô, um cabo estragava, eu já tava arrumando, eu já tava chamando pra arrumar. Um equipamento estragado, não ficava equipamento parado lá, esteira estragada, academia suja, banheiro, não. Sim. A academia sempre, do jeito que eu peguei do antigo dono, ela fluiu, entendeu? Ela fluiu no mesmo caminho. Então o pessoal, no começo talvez não colocou, falou, pô, guri de 18 anos esse aí vai afundar. Sim. Mas daí o tempo começou a passar ali, 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Aí eles começaram a ver que, peraí, acho que dá pra confiar, né? Legal. Ou seja, todos os ensinamentos que tu tinha lá da tua família, da tua mãe, tu aplicava ali, mesmo que o teu ambiente não era aquele, mesmo que tu se sentia um peixe fora d'água. Tu aplicava aquilo ali. Olha só que interessante. A mente do empreendedor, ela sempre tem que estar moldada e direcionada para o propósito, né? Então, tudo que tu vai ter de experiência, absorve aquilo e aplica onde tu tiver, não importa o ambiente. Por isso que tu consegue moldar o ambiente, sobreviver. O empreendedorismo é isso aí. Sobreviver. Na verdade, assim, o início do empreendedorismo é sobrevivência, né? Depois é a escala e enfim. Daí, Rafa, ali nessa parte de tu tá assumindo um negócio, tu tá à frente dele. Os desafios, como tu era novo, como tu não tinha conhecimento daquele lugar, né, de uma academia e tal. Como que foi pra tu conseguir moldar tua mente para aquele lugar? Quanto tempo tu ficou ali, né? Onde tu decidiu, não é isso aqui para mim? Como é que foi essa história aí? Eu peguei, eu já tinha vivenciado um negócio. Tinha rotina,
Era trabalho diário, árduo, não tinha o que fazer. Só que, assim, quando eu trabalhava com a minha mãe, ela que me acordava. Se eu, às vezes, atrasasse. Quando eu assumi o próprio negócio, se o meu celular não despertasse, a academia não abria. Então, ali começou uma responsabilidade maior. E, assim, ó, o antigo dono era 6 horas. Teve um dia que eu abri a academia às 6h05. E daí, assim, 6 horas tem o pessoal das 6 horas ali. Sim. E a mulher falou assim, ó, o antigo dono nunca abriu a academia às 6h05. Já jogou na cara. Aí eu falei assim, cara, eu não posso mais abrir a academia às Começou a 6h05. chegar às 5h30 lá já. Não, daí eu fiz o quê? Eu arrumei uma estratégia. Era eu que abria, aí eu peguei, fiz uma cópia pra cada professor e falei, ó, se eu não descer, tu consegue abrir a academia, entendeu? Show. Aí eu falei pra ele... Só que, obviamente, eu já falei, eu preciso ter um compromisso. Dormi mais cedo. Só que daí o que acontece? O tempo passou, eu acho que foi uma estratégia de Deus lá pra me colocar no Petrópolis. Lá eu conheci a Andressa. E daí a gente viu que abriu uma academia do lado, o cara não vivia daquilo, botou o preço pela metade, perdemos um monte de aluno nesse processo aí. Nós não tinha também, já tava assim, sabe, não sei se a gente quer isso mesmo, não quer. Apareceu uma padaria para comprar, pegamos essa academia e falamos, acho que foi pro Léo e pra Drica, né? Pro pastor Léo e pra pastora Drica. Onde ele conta lá. Foi eles que assumiram, então. Foi, né? Naquele período meio tenso da história, onde que eles entraram e a gente saiu pra ir pra uma padaria, lá na rua Florianópolis. Aí lá eu tinha autoridade no negócio, mas era um negócio quebrado, falido. Não vendia R$50 por dia. Rapaz. Tu pegou ele assim já? Peguei lá assim. O ponto queimado, no caso. Eu peguei queimado, não, tá torrado. Torrado já. Queimado era pouco. Já tinha uma padaria lá, a padaria era muito boa. E daí torrou assim de um jeito que não tinha mais quase esperança. Mais solução. O que tu fez aí? Aí a gente pegou lá e começou a trabalhar. Cara, vou te falar. Se fosse hoje, eu não sei se eu aguentaria. Mas tu imagina tu abrir um negócio e vender R$50 num dia. Desanimado. Ou R$100 que seja. Sim. Vou fazer um monte de produto lá. Ele não é fácil, né? Ele vai te moldar, ele vai te construir ali para algo muito maior. Só que a nossa mentalidade era assim, não, nós vamos fazer isso aqui dar certo, porque é o que a gente tem. E daí nisso eu comecei a morar com meu sogro, porque era mais perto do Petrópolis, pra mim, pro Fátima era mais perto, né? E daí a gente foi, cara, trabalhando às vezes às 3 da manhã, às vezes dormindo lá, no chão, no colchão, eu e ela, cara, foi... Isso tu tava com 18 na academia e depois tu ficou quanto tempo na academia e comprou a padaria? 2 anos, foi... Foi pra 20, né? Foi 20 anos já. A gente comprou a primeira panificadora. A gente comprou lá. Na verdade, sim, pegamos um pouco que tinha de dívida lá pra pagar, assumimos umas coisinhas. Acho que meio que foi assim, sabe? Deu um dinheirinho pouco lá. A padaria tava uma zona, tava muito bagunçada. E começamos a trabalhar e limpar. 3 dias só foi pra limpar. Nossa. E daí começamos a trabalhar. E sem contar que pra mim lá foi uma experiência muito grande, porque ele tinha experiência em panificadora e eu não tinha nada, né? A minha área era na área financeira. Então, quando eu cheguei lá na panificadora, o que eu vou fazer? Eu não sabia nem o que eram os produtos. Pra mim foi uma escola, porque eu não tinha experiência nenhuma em panificadora. Eu trabalhava dentro de um escritório, né, na área financeira. E quando eu cheguei na panificadora, que a gente teve que, né, compramos e fomos tocar lá, eu não sabia fazer nada. E lá ele me ensinou a passar pão. Muitas vezes ele era o padeiro, né? Porque a gente era uma equipe muito pequena por conta da panificadora ser uma padaria falida. Não tínhamos... Não, o padeiro, o confeiteiro, dependia. A gente tinha Caixa. tudo. Essa é a vida do empreendedor. Como a gente começou muito pequeno, a gente não tinha condições de pagar um padeiro, um confeiteiro. Então a gente fazia praticamente tudo. Então ele passava pão, ele passava o pão, eu passava o pão pra ele, né, amor? É que o pão, o que acontece? Pra quem não entende, né? Dá trabalho pra tu fazer sozinho. Se tu tem uma máquina adequada, tu consegue passar aqui e pegar aqui.
Mas a nossa não, passava aquele ia outro pro lado. outro lado. Então o que acontece? Eu tinha que passar 15 aqui, correr lá e botar na esteira. Então uma esteira vai 30. Então eu tinha que fazer 2 vezes pra fazer uma esteira. Pra fazer 30 pão. Aí eu falava, pô, preciso encurtar o assunto, porque eu fazia o bolo, confeitado, assado. Aí eu falei, ó, vem cá, eu sovava, batia tudo a massa, deixava tudo prontinho, amor. Agora tu pega aqui, rapidinho nós fazia. O que eu ia demorar meia hora, a gente fazia em 10 minutos. Então eu otimizava esse tempo, daí depois eu deixava e liberava ela. E daí. Visão, né? Ela tava no mato sem cachorro. E foi muito puxão de orelha nesse período aí até a gente aprender. Então, aprendi a passar pão, aprendi a fazer comida, depois assar no forno. Então, eu acabei fazendo tudo junto com ele, né? Só não fazia bolo e não produzia, mas o restante A questão da eu escola. aprendi. Vamos supor, o gesso. Hoje, se o Michael tá passando ali, o Michael, que nem aquele dia, um serviço lá na padaria. Pô, isso aqui não funciona assim. Vê um funcionário fazendo algo que não tá certo, o reconhecimento do foi forjado lá. Porque ela fez tudo. E hoje a gente tem meio que tipo um modelo na nossa padaria, assim, quando a gente contrata ali, pra a maioria das pessoas saber fazer quase que tudo. Um pouco de Trabalhando, sabe fazer o caixa, sabe fazer o balcão, sabe fazer a cozinha, sabe fazer a abertura. Pra quando faltar uma peça, tu não tá desesperado e não ter quem colocar. Então, é uma sacada que a gente entendeu que, pô, se todo mundo souber fazer tudo, tu consegue ter um resultado melhor, entendeu? Produto, processo e pessoas, né? Se tu tem um produto de qualidade e não tem o processo, tu não vai pra frente. Se tu tem produto, tem o processo e não tem as pessoas pra colocar no processo, também não vai pra frente. Então, tu juntar tudo isso aí é o segredo pra teu negócio tá rodando certo. E incrível que tu já viu isso nesse período, criou os processos e não adianta eu criar um processo só pra um saber. Eu preciso que todos saibam para se um faltar, tu conseguir usar o pivô. Isso é genial. E isso com o passar dos anos, tu consegue esse amadurecimento empresarial. Isso. Mas quando o cara inicia, é difícil. Mas eu já vi resquícios da história que vocês estavam falando ali sobre o pão. Para mim otimizar o tempo, eu preciso criar um processo mais rápido e acelerar esse tempo. Às vezes a gente fica pensando, esperando quando a empresa estiver gigante para criar um processo e acaba que quando tu começa a crescer sem processo, tu acaba quebrando. Porque o processo ele vai te engolir lá na frente, se tu não tiver. Não é verdade. Que assim, querendo ou não, em todo o processo, que tu falou do processo ali, a gente não conseguiu fazer isso já de início. Levou tempo. Sim. Como assim? A gente já... Um grande processo, a gente vive um grande processo. A gente teve a primeira, que foi lá, depois a gente comprou aqui, a City 1, né? E depois a gente teve a segunda e a terceira. Mas a gente teve a primeira, a segunda e a terceira, não tinha processo. Então a gente fez como a gente sempre foi acostumado a fazer. Mas isso é normal, Rafa, porque assim, ó, no Brasil, na verdade acho que é só no Brasil. Só no Brasil. Tu não tem uma escola de empreendedores, tu vai estudar para se formar CLT. Seja arquiteto, engenheiro, qualquer coisa, tu vai se formar CLT. Não existe uma escola de empreendedor. Agora, a gente tem escolas que estão se adaptando para o empreendedorismo. E ensinando coisas como liderança, que é essencial para o empreendedorismo. Mas a maioria esmagadora, se não 100% dos empreendedores, começa na raça. Eu sei alguma coisa, eu vou empreender nisso aqui para me ganhar dinheiro e assim vai, aos trancos e barrancos. Mas quão rico é um podcast, por exemplo, como esse aqui, que tu entende que precisa do processo para estar lá na frente galgando lugares maiores. E então assim, ó, se tu cria uma empresa já pensando nos processos, quando tu é pequeno é muito mais simples tu crescer com aquilo ali. Imagina, tu com a City Bakery, é isso, né? Lá no início, com um pensamento de processo, sem clientes, sem um movimento tão grande que não te demanda tempo, certo? Aí tu consegue pensar em todos os processos, aplicar, depois tu vai escalando ele. Imagina como que isso tem força. Um exemplo disso é o filme Fome de Poder. Isso. Não tem quando eles criam lá a primeira... McDonald's. Eles criam a primeira lanchonete, a gente precisa otimizar o tempo. Aí eles ficam um dia inteiro lá numa quadra desenhando o processo de fabricação para aquilo ali sair o mais rápido possível. E aquilo eles replicam depois. E olha a escala que foi depois. Então, o processo do empresário, de qualquer empresa, ele é essencial desde o início.
Mas a nossa cultura não funciona dessa forma. A gente pecou nesse fator. Mas eu não vejo como, querendo ou não, a gente precisa errar para aprender. Como tu falou, se a gente não tem uma escola que te diz assim, cara, tu precisa de um processo bem montado, não tu vai... A gente não chegou ao ponto assim de chegar, quebrar para criar um processo. Mas a gente demorou para entender que a gente precisava de um processo. Mas a gente entendeu. Então hoje a gente tem gerente de confeitaria. A gente está fazendo mais processos de padronização de produto, de receita, disso, daquilo. Mas assim, levou 10 anos para a gente entender que, de fato, o processo ele é fundamental no negócio. Só que eu vejo que o que também, nesses 10 anos, tudo que a gente errou foi aprendizado. Porque talvez esses erros a gente poderia errar lá na frente. Então essa falta de processo, essa coisa que aconteceu, a gente já viveu tanta coisa. E outra, a gente já teve muita expertise no caso, porque eu vivi dentro de uma padaria com meu pai, com a minha mãe. Já tem uma experiência, um know-how, né? Só que eu sempre digo, hoje a padaria era um negócio que antigamente era muito difícil. Porque era negócios muito grandes, fornos muito grandes, muito funcionário. Então não era qualquer um que conseguia montar uma padaria. Então era muito localizado. Quando era uma padaria era coisa grande, até porque tu vê que padaria de 1.800 e pouco tem no Rio, em São Paulo. E hoje em dia não. Hoje em dia tu facilitou o negócio. Tu pega uma salinha comercial, bota lá um negocinho, uns balcão, um negócio, e tu monta uma padaria e dali tu vai crescendo. Né? Só que o que acontece? Tu cresce muitas das vezes errado. E hoje a gente está buscando cada dia mais padronizar um processo escrito. O nosso gerente sempre fala a mesma coisa. Cara, se tu tiver um processo onde a pessoa lê e fala assim, não, isso aqui que eu tenho que fazer, você vai passar 50, mas as 50 vão saber o que fazer. Tem que mostrar o processo para as pessoas, né? Não, mas uma das armas fundamentais que eu percebi agora nesse começo da história e que toda empresa precisa é de uma experiência financeira. E acredito que, posso estar errado, mas acredito que a administração ou onde é que tu trabalhava nessa parte financeira? Trabalhei no laboratório catarinense. E tu cuidava da parte financeira? Isso. Era uma das, né? Muitos funcionários. E isso não agregou ao negócio? Um pouco. Um pouco? Porque o empresário, quando começa a empresa, é uma das maiores dificuldades dele gerenciar o dinheiro. Gerenciar pessoas, ele aprende, gerenciar processos, ele aprende, mas o dinheiro é o mais difícil. E como é que vocês lidam com essa história aí? Lá no começo, né, e vindo melhorando até aqui? Cara, vou te dizer assim, ó, eu acredito que tudo foi um caminho, porque a gente caiu dentro de um lugar onde gira muita grana, e a gente sabe, querendo ou não, que novo, cabeça fraca, muita grana, o que acontece? Se perde no meio do caminho. Então hoje eu vejo que todos os caminhos que a gente tomou, eu acredito que foi pra gente chegar a ter a consciência, a ter um casamento, a ter uma cabeça forte, porque lá atrás a gente pegou um negócio, a gente começou a ganhar muita grana e a gente achava que a gente era basicamente dono do mundo. Não não só questão de ser infinito, mas questão de ego mesmo. De quem tu é. Tu esquecer de onde tu veio, tu esquecer das pessoas, principalmente esquecer de Deus, entendeu? Isso é forte. Então assim, a gente, cara, tu imagina que tu saiu de uma padaria que vendia, só pra tu entender, a gente pegou uma padaria vendendo R$100, quando a gente entregou ela no último dia que a gente vendeu, ela vendeu no último domingo 3 mil. Então assim, o lugar que a gente tava, isso, num dia. Então. O lugar que a gente tava, 2.900 alguma coisa, eu nunca vou me esquecer. Mas quase fechou 3, assim, se fosse ver, né? Então a gente saiu de um lugar lá e a gente pegou uma padaria que já tinha uma clientela boa. Já era muito mais bonita, muito mais ampla. E daí ali a gente pensou, cara, a gente é fera. A gente é muito bom. E daí ali a gente começou a trabalhar. 1 ano e pouco a gente já reformou toda a padaria, já gastou uma grana assim. E daí aquela sensação de poder, ela te consome, sabe?
Aí, Você tá falando dessa unidade lá perto do não, parque. a gente... Isso, aqui do perto do pé, né? Da City 1 aqui. Mas tu pulou a padaria da... Que a gente tocou primeiro a padaria Isso, do Sogra, né? daí a gente saiu de lá e a gente começou a trabalhar na padaria da minha mãe. Ajudar de novo o teu pai? Não, daí ela saiu e a gente ficou tocando. A gente ficou trabalhando ali, a gente pagava um aluguel pra ela e a gente trabalhava ali. Só que daí aquele negócio... O pessoal tá 15 anos acostumado com um estilo de negócio da minha mãe. Aí, querendo ou não, aquele negócio da credibilidade, né? Chega lá e... Bom, talvez não que mudasse muita coisa, mas o pessoal assim, não é mais a dona Lúcia que tá ali. Sim. É o filho. Negócio, não sei se vai dar certo. Entendeu? Desde aquele sentimento de falar assim, não é nosso, um dia vai ficar tudo pra vocês. E a Andressa também sempre falava, né? A gente tem que fazer Aí dali a gente fez o quê? Vamos, sem planejamento nenhum, na loucura, vamos montar uma casa de embalagem. Pegamos uma sala sem... Tudo louco. Investimos bastante. Investimos mais um monte de Vocês dinheiro. tinham renda guardada pra investir assim? Sim, Ou foram a gente tinha e a gente também... Muitos fornecedores da padaria... Eles forneciam outros produtos. Tu podia pegar direto da indústria. E a gente começou sem planejamento nenhum, sem saber do modelo de negócio, nada. Buscando um escape. Foi aonde ela? De ter o nosso próprio negócio, na verdade. Ter o nosso próprio negócio. Porque como a gente vendeu a panificadora, a gente foi pagar aluguel, no começo tava muito legal. Mas depois começou a surgir aquela vontade. Não, mas a gente tem que ter algo que é nosso. Tem que ter algo que é nosso. E aí a gente foi vamos montar uma casa de embalagem? Vamos. Montamos ali na Rio Tocantins, onde é hoje Onde tem uma casa de embalagem também, Santa Mônica, na esquina ali. Isso sabe? mesmo. E ali a gente ficou um tempo também, trabalhamos, também não sabíamos nada de casa de embalagem, mas aquela do empreendedor, né? Vamos arriscar. E trabalhamos um período, e nesse tempo surgiu a oportunidade de comprar a panificadora que é hoje de São Benedito. Então a gente estava tocando a panificadora da minha sogra, tocando uma casa de embalagem, e nesse período surgiu também de comprar mais uma Os padaria. empreendimentos estavam sendo tocados. Estavam sendo tocados. E a gente, né, conversou, pensando como agora é a oportunidade de a gente voltar para a panificadora, né, ter a nossa própria padaria. Então fomos, né, chegamos no consenso, compramos a panificadora. Ficamos tocando 3 negócios. Tava sendo administrado pelo Jack, né? Nessa época. Isso. Aí a gente estava tocando os 3 negócios. 2 panificadoras e uma casa de embalagem. Caracas. Nós ficamos uns 2 meses dessa forma. E daí o que a gente falou? Não aguento mais. Imagina. Não, Sem processo, sem nada, né? Sem processo, uma loucura. A gente trabalhando muito com aquele desejo de fazer dar certo. Né? E resolvemos entregar, no caso, a panificadora hoje, que é da minha sogra, né? Devolver pra ela voltar a tocar. E a gente ia ficar com o nosso próprio negócio, que era Ela tava louca pra pegar de volta, né? que era a casa de embalagem e a padaria, né? Ficamos um período. E depois a gente viu que o que a gente queria pra nossa vida mesmo era a panificadora. Então a gente olhou um pro outro num certo dia. Vamos fechar a casa de embalagem? Vamos. A gente não pensou 2 vezes. Simplesmente no outro dia fechamos a casa, né? Demos o aviso pro dono do prédio. Não, deixa eu te falar. Tinha contrato. Mais 12 meses. Nossa, um ano. Se eu tivesse que quebrar o contrato, eu tinha que pagar tudo. E daí eu pensei o quê? Cara, vou ter que arrumar uma estratégia aí pra mim não pagar essa multa. E eu não ficar pagando aluguel também. Fui no dono do prédio. Ali. A gente se conhecia há muito tempo, mas assim, contrato fechado, assim. Ele nunca tinha aberto isso pra ninguém. Só que daí o que acontece? Tu é no bairro conhecido, né? Sabe que a pessoa é certa e tal. Aí eu falei, cara, não posso te pagar o aluguel também, ficar te pagando com a sala vazia, e eu também não quero ter que pagar multa. O que nós podemos fazer? Ele falou, finge que tu não falou nada pra mim e se faz... Desde que tu não cabe com a sala, faça alguma coisa até que vencer os 12 meses. Aí eu fui lá e botei a sala. Posso relocar? Entre aspas, né? Faz o que tu quiser. Peguei, dividi a sala no meio de forro, botei pra alugar. Em uma semana eu aluguei as 2 salas. Estratégia, né? Não nada, né? Aí o que acontece? Tudo tava no meu nome. Tudo que tinha que fazer na sala era eu. Então eu tinha que. Eu achei 2 pessoas boas e estão lá até hoje.
que é o cara do celular, e a Santa Que Mônica. legal, cara. Aluguei pra um e aluguei pra outro, dividido de forro no meio. Não sei como eles aceitaram também, porque era só tu cortar o forro, tu caía pra sala celular. Forro PVC? Forro PVC. Eu e meu sogro que sarrafemos tudo e aqui, ó. Tu não conhecia o drywall, né, cara? Eu conhecia, mas aí, tipo assim, foi tudo muito rápido. Não sei nem se teria tempo pra nós fazer aquilo lá, porque os caras já queriam entrar na... dá tempo. Não conhece. A equipe é forte, né? E daí eu peguei e falei, sogro, é com nós mesmo. Fomos lá, fechamos tudo de forro. E daí deu certo, finalizamos o contrato. Depois eles fizeram o contrato direto com o dono. E dali eu tava na padaria. E o mais legal que eu acho hoje é que a gente nunca teve medo de errar. Não, eu tô achando incrível a conexão de vocês dois aí. Porque geralmente um casal trabalhando junto não dá muito certo. Todo mundo falava a mesma coisa. E o que vocês estão fazendo aí galgando de um sonho para outro ali, juntos e com força total, cara, isso aí pra mim já é a chave de todo sucesso de vocês até agora. E o empreender também tem muito disso, né? De tu encarar e de tu não ter medo. Porque às vezes vai vir desafio, vai vir... E a gente sempre foi assim, a gente sempre em concordância, né? Vamos fazer? Vamos sempre juntos. E a gente nunca teve medo e a gente nunca olhou pra trás. Porque nesse período a gente perdeu muita grana, né? Perdemos muita grana, mas a gente nunca olhou pra trás. O que a gente sempre falou? Aprendizado. Nós pagamos um baita de um aprendizado pra gente. Concordância, caralho. Isso Legal. Assim, vamos fechar? Vamos fechar com as embalagens? O que tu acha? Vamos. Agora então. Vamos fazer. Fecha as portas. É isso. Vamos... Como vocês construíram essa conexão aí? Vocês já tinham feito algum curso lá na igreja, não? Não? Cara, o que acontece é a escola. A escola de família. Eu vim de uma família bem tradicional, a Andressa de uma família tradicional. Então a gente conhecia os valores, sabe? Eu sabia o meu papel e ela sabia o papel dela. Obviamente que tinha muito ajuste a ser feito ainda, e aonde eu atribuo tudo isso, logicamente, a Deus. E a igreja a recomeçar, por quê? Porque foi ali que a gente entendeu. A gente sabia o grosso da história. Ela sabia porque ela teve pai e mãe muito presente em casa, eu também. Só que era aquele negócio meio bagunçadão, assim, tipo, meio modo grosso. A gente tinha uma concordância bem legal, mas o detalhe a gente foi ajustando aonde? Fazendo um curso na igreja, entendendo o papel, sabe? E automaticamente a gente vivia 24 horas dentro da empresa junto. A gente Tinha que se dar tinha que dar certo. Trabalha junto. Claro que não foi sempre mil maravilhas, muitas das vezes ela chorou, porque O Brutão. falava coisas que muitas das vezes pra mim era normal, mas pra ela não. E daí esse foi o processo de a gente ir amadurecendo juntos, sabe? Porque eu penso o seguinte, eu sempre digo, se a gente tivesse, vamos pegar uma padaria, faturando já um monte, e a gente não tivesse visto tudo isso, cara, eu acho que não teria dado certo. Porque a gente foi construindo a nossa história na dificuldade, sabe? E, cara, não tem como tu aprender isso numa escola também. É a escola da vida. Sim. Só vou entrar entre parênteses aqui. Quando a gente comprou a primeira panificadora, a gente já tinha descapitalizado que nós montamos a casa de embalagem. Então a gente não tinha capital para comprar uma panificadora. Então a gente assumiu muita dívida. Assim, foi muita grana. Muita. Cara... Assim, agora tá aí, ó, a dívida de vocês, a padaria de vocês, se vira. Aí a gente tinha um geminado, na época que era a nossa casa, que a gente estava terminando. Então, a gente falou, a única coisa que a gente tem para dar de entrada é o nosso geminado. Vamos pagar aluguel e vamos dar a nossa casa de entrada. E assim a gente fez. Muitas pessoas da família falavam, é loucura tu fazer isso, tu vai dar tua casa, né, que tu tem, que é algo que você vai morar para um negócio que tu nem sabe se vai dar certo, se tá queimado ou não. E a gente, da mesma forma, vamos dar nossa casa, vamos fazer dar certo. A gente não tem outra opção. Que loucura, cara. Então a gente sempre pensava assim, ou a gente faz dar certo, ou a gente faz dar certo. Nós não temos outra opção, né? Falhar não é uma opção. Se a gente vai trocar de negócio, se a gente vai fazer outra coisa, a gente vai dar certo. Caio Carneiro tem um vídeo que ele fala assim sobre não tem como ganhar de uma pessoa determinada. Não importa o tempo, se ela tá decidida que ela vai vencer, ela vai vencer. Não importa. E acredito que foi isso que motivou vocês a fazer o que foi.
pra dar certo. Não tem outra opção, como tu falou. Sim. Tem que dar certo. Tem que dar É o certo. plano A, né? Só o plano A, esquece o plano B. E vai pra frente. Cara, que incrível, cara. Eu não sei se eu posso entrar mais nesse assunto de como que vocês fizeram a estratégia de sair, assumir as dívidas e tal ali sem capital. Como é que foi essa história aí? Porque, cara, isso é muito interessante para quem tá começando a empreender. Ou ele não tem dinheiro, ou ele vai assumir um financiamento, alguma coisa. Então, assim, se tem alguma coisa que vocês fizeram que deu certo, eu faria de novo isso aqui, conta pra gente aí. Cara, eu não posso dizer que foi muita coragem, só que eu não posso dizer que eu dei um tiro no escuro, porque a gente já vinha no ramo onde a gente já sabia que dava certo. Como fazia. E principalmente, a gente tinha, querendo ou não, um escudo, Suporte. umas costas quentes, que era a panificadora da Yane. Entendeu? Então, para muita gente, talvez não teria a nossa coragem, mesmo tendo o que a gente teve, de falar assim, vamos lá, se não der certo, eu tô aqui para apoiar vocês. Entendi. No caso, eu sou muito grato ao meu pai e minha mãe, obviamente, né? Eles sempre deram maior força pra gente fazer isso aí. Talvez se não tivesse a coragem nossa de fazer, a gente não teria enfrentado. Talvez a gente falasse, é melhor ficar aqui por mesmo. Porque eu poderia... quando eu tava com meu pai, eu tinha carro bom, tive carro importado, eu vivia bem. Eu não precisava ter saído da asa dele. Nós poderíamos ter casado, eles trabalhavam para ele lá, eu ia ter um salário bom e ia ficar morando com ele, trabalhando para ele. E, cara, tá certo, tá bom também. O período que eu vivi lá, mas eu saí da zona de conforto, o carro que eu tinha, a gente entregou no negócio também, e ficamos sem, daqui a pouco compramos outro mais velho, e até o pessoal falava, mas tu tá andando com uma Kangoo batida na lateral ainda, e pô, feia pra caramba, e tu tem uma padaria dessa aí, compra um carro legal pra ti. Só que ninguém sabia que nós tava pagando. A gente pagou dívida, e depois a gente adquiriu nossas dívidas. Isso mesmo. Quase tanto quanto a gente tinha pegado. Então, assim, por quê? Por erro de estratégia, porque nós não tínhamos estratégia. Aí pagamos um negócio, vamos reformar tudo, já gastamos um monte, e daí já era final do ano, era 10ª, era férias, e a gente tinha gastado um monte, e daí o movimento caiu, e daí virou uma bola de neve de novo, e daí um dia nós estávamos no Hotel Fazenda lá, que a gente tinha, por incrível que pareça, a gente não fez uma loucura de gastar mais dinheiro, porque já estava pago. Num dia lá, a gente sentado na beira da piscina, o que nós vamos fazer para nós resolver nossos problemas aí? Vamos fazer isso. Voltamos de lá com 3 soluções. Dali a gente já cortou comunicação. 10 mil reais de custo. Faz isso, faz aquilo. Corta custo, corta isso, corta aquilo. Já começamos a ter uma sobrevida, entendeu? Cara, eu sempre digo, se tu não errar, talvez tu nunca vai passar nenhum desafio, mas talvez tu nunca vai alcançar um passo maior. Porque toda vez que a gente errou, a gente teve um aprendizado gigantesco. E tá tudo bem, tem gente que tem extremamente medo de errar. E tá legal. Aí ele vai passar a vida inteira dele lá, né, numa vida, que nem diz o Flávio Augusto, estabilidade não existe. Porque, cara, meu filho, tu pode ter 1 bilhão. Se acontecer alguma coisa com a nossa família, tu gasta esse 1 bilhão. Então não existe estabilidade. Tu vai viver no teu limite. E a gente já teve umas apostas bem altas, assim. A gente fez umas coisas bem ousadas, que deu errado, que deu certo. E aprendemos. O legal, assim, ó, tu falou ali sobre o suporte que tu tinha do teu pai. E eu vou tentar exemplificar isso como uma convivência com meu filho ali. O meu filho, ele tem muito medo de se jogar, por exemplo, né? Então eu coloco ele em um lugar alto, assim, filho, vem, pula. Eu tô aqui, filho, vem, tu não vai cair. Ou seja, eu tô dando suporte pra ele. Vem. Se ele não tiver a coragem de pular, ele vai ficar no mesmo lugar, com medo, e por mais que eu coloque aqui uma equipe de segurança, ele não vai pular. Agora que tu falou, a coragem de avançar e pular no que tu acredita, é que muda realmente o jogo. Porque avaliando o ambiente, eu tô num lugar legal, tudo bem e tal, mas e o que eu vim fazer aqui? Não é pra ficar aqui embaixo das do meu pai. Eu tenho que criar meu legado. Eu tenho que criar
o meu sentido de viver. E eu acredito que esse ato de coragem, uma inspiração divina, talvez uma inspiração de criação com os pais, por ver eles sempre estar atuando com coragem, talvez influencie. Mas se não tiver esse elemento, eu vou fazer, pode esquecer. E isso veio dos dois, pelo que eu tô vendo. Então, todos os projetos que vocês colocam na mesa, em papel ali para executar, vocês atuam com a mesma energia, com o mesmo propósito, é isso? Hoje é totalmente diferente. A gente, quando vai fazer algo, quando a gente vai pensar em outros planejamentos, claro que não é mais como era lá atrás. Hoje em dia já é tudo mais pensado, né, no seu tempo. A gente tem uma concordância em tudo que a gente faz. Se ela quer alguma coisa e eu não, a gente senta e conversa, decide. Mas a gente nunca faz algo que eu quero e ela não quer. Nunca. Desde dentro de casa ou na padaria, sempre a gente tem que ter uma palavra. Sabe? Porque como é que eu vou fazer algo se a pessoa que vive comigo não tá concordando comigo? Pode ser muito simples isso que tu tá falando pra ti, né? Porque talvez vocês viveram isso muito tempo. É uma palavra só de concordância. Mas a gente foi aprender isso quanto tempo? Nossa. Cassível foi aprender agora, cara. Acho que ano retrasado, ano passado. Eu ainda tô vivendo essa fase. Então, o poder da concordância é algo extraordinário. E então tá aí um código gigantesco, né, do Rafa e do Andrés. Coisa simples, né, cara? Coisa simples, cara. Concordância. Se tem um ditado popular que diz se um não quer, dois não brigam. Isso. Mas tem algo que a palavra diz, a Bíblia diz que se dois ligarem no céu, se dois ligarem na terra, será ligado no céu. Isso é um poder um poder altíssimo. É um poder milenar, como diz o Thiago. Isso traciona o negócio. A gente entendeu também, eu e o Maico ali, depois de claro, não foi tanto perrengue assim, mas a gente entendeu depois de uns 2 anos, 3 anos ali de convivência, que a gente tinha que pensar junto e pensar em uma só visão. Isso é importantíssimo para quando tem 2 trabalhando. Né? Não só no empreendedorismo, em qualquer lugar, na família, no trabalho de CLT, por exemplo, se eu não sei trabalhar em equipe, né, eu não vou conseguir acelerar aquele processo. Vocês têm hoje quantas City? 3. Como é que vocês gerenciam essas equipes aí? Porque são pelo menos umas 5 pessoas em cada uma ou mais. Deve ser mais ainda. 40, né? Hoje a gente tem 40. 40, acho que até 45 chega. 45. Como é que funciona essa gestão toda? Eu penso assim, ó. No começo, eu pensava, cara, que nada vai ser perfeito sempre. É uma coisa que imperfeição a gente sempre vai ter. E claro que a gente não pode se escorar na imperfeição para fazer algo, mas ela vai existir. Sempre. E uma vez, assim, foi uma coisa que eu tive na minha cabeça, que a gente foi numa rede de hamburgueria bem famosa, e que a gente sempre costuma ir ainda e vai. E lá naquele momento a gente acabou que o pessoal tava comendo lanche e eu pedi uma outra coisa, né? Um steak. E meu paladar é muito bom. E todo mundo comendo ali e tal. E, cara, eles são muito exigentes. E naquele momento lá a gente percebeu que os tomates ali estavam azedo e tal, não tava bacana. E eu chamei o cara, eles foram muito solícitos, trocaram tudo, trouxeram sobremesa e tal. Aí eu pensei assim comigo, cara, se até eles, que tem 300 lojas, que estão referência em qualidade, erram, quem sou eu para não errar? Eu tinha muito medo de errar. Cara, se tem uma coisa que eu não gosto é de errar. Mas hoje eu vejo que vai ter erro. A gente trabalha com seres humanos. Imagina que a gente atende uma média de, sei lá, 1000 pessoas todo dia. E entra e sai, entra e sai, entra e sai, entra e sai. A gente não pode se acostumar com o erro, mas o erro ele vai ter. E o erro vai vir para fazer o quê? Para trazer melhorias. E isso é alguma coisa que me preocupava muito. Então, o que a gente faz hoje? Tem que ter gerência. E da gerência, a gente tem as pessoas que estão subordinadas à gerência. E a gente faz o quê? Tenta fazer... A gente tá com planejamentos agora de fazer o quê? Reuniões quinzenais, mensais. Sempre tá trazendo algo novo ali pro pessoal, né? Nos grupos.
Claro que agora a Andressa ganhou Enem, então a gente não consegue estar sempre... Eu sempre tô na City 1. A gente não consegue estar toda hora passando nas padarias, mas a gente está sempre de olho, né? Como foi o movimento, num atendimento que às vezes não foi legal, numa coisa que aconteceu. Sempre em contato com a gerência, tentando trazer eles no entendimento de que, pô, a gente não vai ser perfeito, mas a gente precisa ser 90% aí alinhado, sabe? Essa questão de assumir, cara, vou ter erros, é até libertador, né? Porque aquela pressão de eu não posso errar... Mas isso foi uma coisa que me carregou por muito tempo. É, que isso. acontecia algo, eu surtava. E daí o que acontecia quando acontecia um erro? Eu acabava desestabilizando toda a equipe da padaria. E daí eu chegava, e daí eu queria culpar todo mundo. Aí eu fazia ela chorar, daí a gerente perdia a cabeça... E daí acontecia o maior... Era um dia, 2 para voltar tudo normal. Mas isso é normal, sabia? Porque aqui também começou assim, né? Lembra, né? No começo, né? No começo, a qualidade era minha e do Amilcar, né? Nós dois trabalhávamos e a qualidade era aquela ali. Era o nosso nome na frente. Aí quando a gente começou a contratar, pessoas erravam. O Amilcar não dava... Ele era mais de boa. Mas eu era um cara, tipo assim, você, estressadão, se errasse... Eu já dava uns... E eu por dentro também ficava meio brabo, nervoso, fechava a cara. Então acho que isso é normal no começo. Aí tu vai... Só que tem gente que nunca entende. Que nunca entende. Hoje é mais tranquilo. É que é mais um controle emocional daquilo ali, né? Se errou, precisa o quê? Qual que é as opções? Ajustar o erro? Arrumar. Não tem como voltar para trás, apertar um botão e voltar. Ou tu ajusta e continua a caminhada, ou tu fica parado em frente ao erro. Então, e isso a gente conseguiu até... melhorar bastante na questão do Michael, que era até um conflito entre a gente, cara, entre a nossa comunicação, porque daí dava o erro, podia ser de quem for, fechava a comunicação entre eu e ele e toda a equipe. Aí ficava aquele ambiente que, sabe aquele ambiente de velório que o ar tá pesado assim? Sim. Todo mundo se desestabilizava. Isso mesmo. Eu entendi que, assim, a gente vai errar. Cara, pode... Eu duvido, né, alguém que estiver assistindo aqui, porque tem aquele cara que chega lá, ou vai chegar aqui na estrutura gesso, ou vai chegar lá na padaria e ele acha que tu é perfeito. Que nunca vai ter nenhum erro. Cara, esse cara ele não entendeu nada. E eu era esse tipo de cara. Porque quando alguém errava comigo, eu apontava o dedo. E hoje eu entendi. Que eu relevo. Cara, só que eu entendi lá nessa rede de hamburgueria que a gente vai errar, mas a gente tem que solucionar o erro. E eles solucionaram o erro da melhor maneira possível. Até porque hoje ainda eu sou cliente, a gente vai direto, quando a gente quer comer algo fora, a gente vai lá. E hoje eu trouxe isso para dentro do nosso negócio. O cliente pediu um bolo, não foi como o cliente queria. A gente vai analisar os fatos, obviamente, e a gente vai tentar solucionar da melhor forma possível, sabe? Uma vez aconteceu um bolo for totalmente diferente de uma festa lá no Jarivatuba. 8 horas da noite. A cliente mandou foto do bolo, eu comparei e falei, meu Deus, realmente o bolo não tá nada como a mulher pediu. Cara, fui na padaria, fiz o bolo, do jeito que a mulher pediu, botei no carro, lá no Jarivatuba, entreguei o bolo pra ela antes da festa começar. A hora que eu cheguei com o bolo lá, ela olhou assim pra mim, ela chorou. Porque o bolo que ela pediu realmente tava igual o que eu tava levando lá. E daí eu gastei o dobro de gasolina, porque eu fui pelo Rio do Morro, longe, lá no Jarivatuba. Mas eu perdi Só que o que acontece? Eu trouxe uma experiência pra ela boa, de que ela nunca vai esquecer do que a gente fez por ela. E claro que eu não vou dizer que a gente vai conseguir acertar em tudo, porque às vezes tem reclamações que não chegam na gente. Como não vai chegar em vocês. Às vezes a gente vai perder um cliente por não ter a informação. A informação não chegou em mim do que aconteceu. Dá um feedback. Né? Mas tudo que a gente sabe, procura saber e passa pro gerente é o que, cara? Se teve algum problema. Claro que tem aqueles espertinhos que vão lá só pra querer ganhar dinheiro nas tuas costas, né? Mas enfim. A gente tenta resolver da melhor forma possível, porque a gente sabe que a gente é ser humano e a gente vai errar uma hora. Então, assim, pra quem tá escutando o podcast agora, vai ter um momento que tu vai errar. Tu não é perfeito. Então, assim, se tu não tolera um erro de alguém, quando tu errar também, alguém não vai tolerar o teu erro. E eu entendi isso hoje, sabe? Quando às vezes acontece... Uma vez eu fui mal atendido num caixa e eu briguei com a menina.
Quer resolver? Falei assim. E depois que eu entendi que falei, cara, às vezes. Foi brando agora, né? Pela risada dela, ele foi bem brando. E depois eu entendi assim, cara, talvez essa pessoa teve um dia mal, talvez brigou, talvez perdeu um parente, tá ali trabalhando. Hoje em dia eu tento não destruir o dia dessa pessoa ainda mais. E tem gente que chega lá na padaria, às vezes ela quer destruir a vida da pessoa, sabe? Ela fala assim, ela quer jogar aquela pessoa no chão. Então, e aprendizado, cara, aprendizado. Sem passar, tu não vai aprender. O controle emocional, ele vai te fazer passar por situações que vai te trazer um resultado positivo, por mais que a situação seja negativa. Cara, controle emocional. Esses dias até teve um senhor que veio do outro lado da rua já berrando, cara. Não sabia nem o que estava acontecendo. Vou colocar as palavras porque... Sim. Mas já veio xingando. O que esse louco tá fazendo na minha cabeça? Ele chegou bem perto, xingando ainda, deu, bom dia, tudo bem, como é que tá o senhor? Ele, blá, blá, blá. Não, tudo bem, vamos ver o que aconteceu. Ele, não vou falar o fato, senão se ele tiver ouvido, ele vai saber o que é. Vamos ver o que aconteceu. Ele trouxe ele ali e tal, era isso aqui? Ah, então tá, era isso mesmo. O senhor nos perdoe e tal, mas eu não sabia do fato, mas tá aqui, ó, tá resolvido. Que Deus te abençoe, tudo bem e tal. E nem dei trela, né? E o cara baixou. Por quê? Se um cara vem brigando e tu quer tentar se defender, não se resolve nada, cara. E tudo bem, ó, ele tá entregando o que ele é de melhor. É parte dele. O que eu não posso é meio que valar o que ele, né? Meio que parar ali o que ele tá fazendo. Eu tenho que ser melhor do que aquilo ali. Então essa situação é bem assim, complexa para quando tu não tem essa parte emocional já trabalhada. Quando tu não passou situações que te fazem repensar as ações, entende? E assim, o controle emocional tu só vai conseguir quando tu passar por perrengue, não adianta. Não adianta. Tu vai ter os testes ainda, se tu tá no controle emocional ou não. Isso. E uma vez aconteceu um fato, eu tava num clube de tiro, a gente tava participando de um campeonatozinho lá e tal, interno, e nem todo mundo tava lá, eu conhecia, então imagina, pessoas armadas num clube de tiro. E lá aconteceu um fato de a pista tá quente, eu atirar e tinha gente sem o protetor, e deu uma briga lá, o cara me xingou de tudo com arma na mão, eu com arma na mão. Então ali eu entendi assim, falei, cara, tudo que aconteceu aqui e não teve... Porque imagina, podia ser eu morto ou ele morto. Era duas famílias que ia estar tristes, porque um tá morto, o outro ia estar preso. Aí eu falei, cara, consegui entender o que é controle emocional. Obviamente que eu não queria... A minha cabeça falava, faz diferente, né? Parte pra cima dele. Mas ali a gente entendeu que, cara, eu tenho um filho em casa pra criar, tenho esposa. Maturidade. A minha cabeça mudou muito depois que eu li os princípios milenares do Thiago Brunet. E ali eu comecei a entender sobre maturidade. O princípio da maturidade ali, cara. Hoje eu consigo entender no nosso relacionamento, em tudo. Cara, eu lido todo dia com pessoas lá que não tem maturidade. E lá ele fala, tá cheio de gente de cabelo branco que não tem um pingo de maturidade. Tem 70 anos, mas não amadureceu em nada. Entendeu? Então, essas pessoas, elas vão sofrer muito na vida. Porque tudo pra ela é um problema. Isso é bem difícil, cara, de lidar, né? Mas conforme tu vai evoluindo, aí, um exemplo aqui, tu não evoluiu do nada. Por exemplo, tu acabou de ler um livro que fala sobre esse assunto. Então, se tu não adquire conhecimento novo, tu vai fazer a mesma coisa. Se tu faz a mesma coisa, tu vai ter o mesmo resultado. E assim vai. Se tu tem esse insight que eu preciso me libertar, né, com o conhecimento, quanto mais tu busca, mais tu consegue ajudar as outras pessoas ainda. Né? Uma pessoa dessa que tá, né, talvez na equipe ou então no convívio, que não tem essa maturidade emocional, e tu consegue dar algum direcionamento para ela, vai ajudar ela infinitamente mais do que tu, sei lá, dar um dinheiro, dar alguma coisa física para ela, certo? Eu tava passando por um momento esses dias aí que eu tava pedindo pro Espírito Santo me direcionar por situações que eu consiga perceber que ele que tá agindo. E normalmente eu teria passado em branco no meu cotidiano. Como ir na casa da minha mãe, ver que ela tá sentada e ver uma situação lá que tava acontecendo e ir lá conversar com ela, sabe? E ver que entrar num assunto sobre perdão, por exemplo, que é algo bem profundo de se falar, e tu começar a falar ali com ela e for desbloqueando, e sabe?
É algo que tu consegue ajustar ali. E daí o Espírito Santo sempre foi me colocando assim, em situações dessas, e perceber que eu preciso falar aqui do amor de Deus, por exemplo, de como eu preciso me libertar, eu preciso falar da importância do perdão, porque senão eu tô tomando um veneno e eu tô me matando, sabe, essas coisas? E eu vejo que isso tem acontecido porque eu tô buscando coisas que me libertam a minha mente. Algo novo. Algo novo. Aí eu consigo ajudar pessoas. E o quão forte foi para minha mãe perceber que ela precisa perdoar pessoas que faziam mal para ela há muito tempo. E hoje são feridas muito grandes que qualquer coisinha que fala é um tiro. Sabe? Uma palavra boba, gigante. Uma coisa que pra mim, esse cara, por que a mãe tá chorando por causa disso? Isso é uma bobeira, mãe. Ele só entrega o que ela tem e isso aqui tá. Então, assim, quanto mais tu se liberta... E a palavra, ela sempre vem de confronto, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Enquanto tu tá na mesma ignorância, tu vai ficar sofrendo, vai ficar passando pelas mesmas situações. Isso é muito importante, cara. E assim, ó, um ponto muito importante, levando em consideração o perdão e tal, a gente conseguiu entender muito cedo o quão o nosso casamento precisava estar forte, alinhado, sabe? E hoje é uma coisa que eu me orgulho bastante de dizer, por quê? Porque talvez a gente poderia hoje estar, sei lá, tivesse feito outras coisas multimilionárias, não sei, poderia ser. Mas uma vez eu vi um vídeo de um cara falando com, sei lá, uns 75 anos lá, e já tinha quase toda a família dele morrido, o cara multimilionário, e ele falou que ele trocaria tudo que ele tinha para ter os filhos que não queriam mais saber dele, a esposa que já tinha morrido com ele, sabe? Então, assim, cedo eu falei assim, ó, eu preciso ter um casamento forte. Por quê? Porque hoje eu falei para ela, se a gente tá bem, tá tudo bem. Tá tudo Pode certo. acontecer qualquer coisa. E isso é uma coisa que ela trouxe pro nosso relacionamento. Porque ela sempre falou, se eu não tô bem contigo, não tô bem com ninguém. E eu já era o contrário, sabe? Tipo assim, às vezes a gente não tava tão bem em casa, mas ela já não consegue ser essa pessoa. E hoje a gente busca o quê? Cara, se acontecer qualquer coisa, a gente vai resolver dentro de casa e na hora, muito rápido. Sim. Sabe? Por quê? Porque através daí a gente tem uma conexão bacana, sabe? Ela entendeu o papel de mulher, eu entendi o papel do homem. No começo eu botava uma pressão nela, porque eu vim de um lugar onde tinha muita pressão, e eu entendi que o jeito dela é aquele jeito, e o meu jeito é o meu jeito. Obviamente a gente não pode ficar desse jeito pro resto da vida, mas a gente entendeu como que a gente funciona, sabe? Então, o que eu acho que eu atribuo o sucesso? Sou muito grato por tudo que eu tenho hoje, né? A gente já tem uma história bacana no empreendedorismo, mas se falasse assim, tu trocaria tudo que tu tem hoje, sei lá, 1 milhão, e teu casamento não fosse como eu falava, não, eu não quero nada. Porque eu sei que eu plantei e hoje eu tenho algo muito forte e que pode passar padaria, pode passar qualquer coisa. A gente pode perder tudo. O nosso casamento, ele é muito forte, sabe? A gente cuida muito dele. E isso a gente aprendeu onde? Cara, buscando no curso dos homens, no curso das mulheres. Os dois fez, a gente foi ler. Obviamente, claro que não foi só no curso. A gente buscou muita informação, leitura e tal. Mas tudo começou lá. Querendo ser melhor, né? Isso. A parte... Querendo ser melhor um pro outro. Tem isso é muito forte de se dizer, porque enquanto tu não querer aquilo ali, não adianta tu buscar conhecimentos também. Vai fazer curso com a cabeça fechada. Isso. Volto para aquele exemplo que eu falei do meu filho. Ele sabe que tava seguro, eu tava falando palavras que ele tinha que executar, mas se ele não quisesse pular, ele não ia pular. Então, enquanto tu não querer mudar, não querer melhorar aquilo ali, nunca vai ficar. Por mais que tu leia livro do jeito que for, vai em curso do jeito que for, enquanto tu não decidir mudar... Não, tu pode pagar 5 mil pro Pablo Marçal, pro Paulo Vieira, não adianta. E hoje, o que eu percebo? A gente poderia ter uma pegada lá atrás, monstruosa, de ter feito talvez muitas outras coisas, e ter ganhado muito mais dinheiro, e ter feito coisas alarmantes. Mas será que a gente estaria junto até hoje? Será que o nosso filho estaria... aqui hoje, né, o Henrique. Então, assim, por muito tempo eu achei que esse era o caminho certo.
trabalhar, e ser igual um louco e conquistar e isso, aquilo. Obviamente que isso, ele é parte do processo, mas ele é segundo plano. Isso. Entendeu? O nosso primeiro plano é o quê? Eu sempre digo pra ela, os nossos filhos têm que chegar na fase adulta e eles têm que dar certo. Porque, cara, o que adianta eu ter 1 bilhão na conta e chegar no final e eu ver os meus filhos não ter dado certo? Cara, fracassei total. Só tenho dinheiro. Então eu acho que tudo que a gente pediu em oração, Deus concretizou. Porque assim, se ele tivesse... vai lá, ganha grana aí, torta direito e faz o que tu quiser. Cara, não sei se... Eu digo do fundo do meu coração. Deus conhece, mas eu não me conheço muito no interior. Eu não sei se eu estaria aqui hoje. Entendeu? Então, eu sempre falei, cara, eu quero ter uma família abençoada, perfeita. E é os caminhos que ele vem trazendo. Muitas vezes a gente até não entende. Mas eu acredito que é isso, sabe? O dinheiro, ele é muito bom. Ele vai te ajudar a construir uma família forte. Sem dinheiro tu não consegue nada, obviamente. Mas ele é segundo plano. Primeiro plano tem que ser a gente dentro de casa ali. Né? E como é bom, né, cara? Tu tá ajustando isso e vendo melhorias e crescendo, investindo tempo no casamento e ver que aquilo cresce e fortalece. Não é? Com certeza. A gente tá passando pelo curso de casais lá, cara. Que loucura aquilo ali, cara. Loucura. Uma coisa que tu falou sobre... eu não teria isso se eu não tivesse passado... se eu tivesse dinheiro na época, por exemplo, um tempo atrás e nosso casamento não estaria assim, eu entendo porque, assim, acho que foi umas 2 semanas atrás, a gente estava na mesa tomando café, todo mundo orando, assim, eu olhei aquela cena assim, cara, eu falei, que coisa mais linda, eu não ia passar por isso se eu tivesse decidido há 5, 6 anos atrás o que eu tinha que decidir, que era uma decisão muito burra, sabe? E eu vejo que os caminhos de Deus, eles são muito melhores do que os nossos. Né? Por que a gente tem que ter regras? Por que a gente tem que ter leis para nos redigir? Porque a gente é ruim, cara. A gente é mau. E um dos piores castigos do homem é ser entregue para os seus próprios prazeres. Tem até uma condenação, se eu não me engano, numa cidade, eu acho que é Sodoma e Gomorra, não sei dizer qual que era a cidade que foi... a punição foi eles serem entregues para os seus próprios prazeres. Porque a gente é podre, cara. A gente é ruim. Então, se a gente for olhar pra gente mesmo, o que eu quero, o que a carne quer, vai ser destrutivo, vai destruir tudo. Entende? E por isso que Deus, ele tem um plano perfeito. E um dos principais planos dele é a família. E o que o diabo quer destruir todo o tempo? Família. Então, isso é um assunto que se tu for parar pra falar, o cara já sai do empreendedorismo. Mas assim, eu vejo a família como o maior empreendedorismo. O maior empreendimento. Porque, cara, eu sempre falo pra ela, a gente sempre ora a respeito dos dois, né? E que se vir mais um, amém, que venha. Eita! Ele quer 5, ele quer 5. Não sei se nós a gente tá tão ousado assim, mas... Enfim. E outra, a gente teve a Sofia, logo quando a gente casou, e daí a gente falou, a gente não vai ter mais filhos. A gente vai ter só a Sofia, e a gente vai desfrutar do nossos prazer carnal. Quer viajar, quer isso. A André sempre falou, meu sonho é viajar, e a gente viajou, pra caramba, conhecemos 4 países. Depois a gente entendeu e falou, cara, é muito egoísta o cara só ter um filho, e é muito egoísmo o cara não ter. Obviamente a gente respeita a opinião de quem não quer ter. Só que, cara, eu olho pro Henrique hoje, vale cada centavo, cada noite, se bem que eu não perdi nenhuma noite ainda, né? Mas, cara, é maravilhoso tu poder olhar assim e ver a tua semente, teu fruto ali. Então mudou. Tudo que a gente tinha de perspectiva antes mudou. E eu sei que esse é o caminho que Deus tem pra gente, sabe? Então, nós estamos seguindo. Obviamente, já passamos por muito amasso, muita dificuldade, só que uma coisa a gente pode dizer, a gente nunca foi desamparado, nunca, e nem um dia. Passamos por muita dificuldade, sim, tipo de falar, meu Deus, o que nós vamos fazer? Mas nunca faltou nada. Sempre chegava naquele momento e falava, não, tá aqui, deu certo, foi. Que bom. Pastor Léo, quando veio
no segundo episódio aqui, ele trouxe uma frase que tá na Bíblia também, né? Olha só o que vai dizer na Bíblia aqui. Mas se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente daqueles que estão na sua própria casa, ele tem negado a fé e é pior do que aquele que não acredita em Cristo. Meu Deus. Forte, né? Porque dessa forma, cara, que tu tá focando do lado externo da família, dinheiro, carreira, empresa, e tu não foca naqueles que estão contigo, não adiantou de nada. Porque o projeto não é lá fora, é dentro. E quanto mais. Só que é o que a gente não entende. Que a gente quer ganhar o mundo, quer, né? Evoluir, crescer. Só que a gente não entende que o processo é interno para criar base para depois expandir para fora. Porque a potência de ter uma família bem estruturada, ela vai ser muito mais forte lá fora. Né? Quando tu constrói a família lá fora, vai ser muito mais forte. Tá, com a experiência que tu teve aí dessas 3 City Bakers, são 3, né? Bakery. Até o final. Bakery. Até o final, tu grava. Com essa gestão das 3 ali, tu consegue visualizar uma ampliação do negócio, colocando em outros lugares, talvez aumentando a equipe, não sei. Qual que é o futuro da City Bakery? Hoje, na nossa concordância, né, de casal, a gente vai manter o que tá. A gente tem outros planos também. A gente já pensou diversas vezes em pegar uma padaria do zero, tocar ela, fazer funcionar, vender, franquia, diversas coisas a gente pensa. Mas hoje o nosso foco é trabalhar com as 3 ali, né? Não tem, porque a gente também precisa de uma equipe, de um suporte, né? De tempo. A gente pensa, obviamente, em expandir, com certeza. A gente não pode ficar parado. A gente tem um produto na mão. E só que isso é tempo. Tu tem que dedicar algo ali para tu conseguir ter errando e acertando. Mas a gente pensa assim em expandir, sabe? Isso já foi muito mais, como posso dizer, muito mais quente assim no meu coração de querer fazer, mas eu entendi também que não funciona assim. Tudo tem que ser seu tempo, no seu quadrado. E a gente tava conversando e pensava assim, o Flávio Augusto faz isso, né? Ele vai lá, compra uma empresa, bota o nome, faz o processo, cria o equity. Isso. Então tu pega ela ali, né? Pensando nesse longo prazo, assim, não sei se com 3 eu conseguiria fazer isso. Talvez eu precisaria ter só uma, então teria que vender uma, ou teria que vender outra, não sei. Mas são coisas que, tipo, nunca passou pela nossa cabeça fazer assim, vamos fazer algo de momento. Não, são possibilidades que possam vir, sabe? Porque como a gente já tem um modelo de negócio pronto, às vezes a pessoa pensa, padaria, a gente hoje, querendo não, tem uma liberdade pra gente poder fazer coisas que a gente quer, que a gente já construiu um modelo de negócio. Entendi. É perfeito? Não. Mas ele funciona. Sim. Né? Então, se a gente... Se alguém quiser entrar pro ramo de panificadora, pode falar com a gente. Olha só, uma mentoria. Esse processo que vocês passaram da construção da City, te trouxe momentos que tu conseguiu sair da operação? Como é que tá esse processo de evolução onde tu não tá mais na operação? Hoje, pra gente poder hoje ter uma liberdade um pouco maior de tu cuidar da tua padaria também, tu não pode estar lá enterrado dentro da produção, senão tu não consegue enxergar muitas das coisas que tem. Sim. Então hoje a gente teve que contratar, né? Tem gerente de produção, tem gerente que cuida da parte da frente da loja, e a gente tá ali como diz outro, no rebote, né? Só fazendo o que as outras pessoas não podem fazer. Sim. Eu e ela. E hoje com 3 unidades, né? O que tu faz para ser diferenciado no mercado? Porque para tu ter uma e depois ter 3, alguma coisa tu fez para dar esse boom e explodir, né? Qual que é esse diferencial que tu fez? Cara, pra gente ter uma noção, no começo ninguém vendia café expresso aqui.
todo mundo falava, porque é ruim, a pessoa não gosta, não dá certo. Eu falei, então, já que não tem, eu vou fazer. Aí fui atrás, a gente viu uma máquina, na época realmente cara demais para comprar, na época só 38 mil reais a máquina. A máquina a gente tem lá 2 grupos. Aí o cara deu a opção de falar assim, tu não precisa, se tu quiser fazer um teste, tu não precisa comprar a máquina. A gente pode te alugar e se tu tiver um bom fluxo, a gente consegue bater a questão de aluguel e tal. Legal. Cara, a gente comprou, hoje a gente vende acho que mais café expresso Olha só. do que café passado. Então, o que é? Inovação. Isso. Eu já fiz curso com confeiteiros de fora, pessoas que já se formaram na França, que tem uma universidade muito famosa na França que chama Le Cordon Bleu, né? Não vou falar não. Sim. Mas já fiz um curso com um cara que se formou lá. Então, são produtos diferentes que a gente traz e isso, querendo ou não é só produto. Um atendimento, né, diferente. Um espaçozinho bacana, legalzinho. Isso chama atenção, né? Mas mais pela oportunidade, assim, de apareceu, a gente, tu acha que dá certo? Dá, vamos, né? E vem dando certo até hoje. A gente já tá 8 anos no ramo, que nem eu sempre falo, é um mar de rosas? Não, nunca vai ser. Tendo uma ou tendo 3, sempre vai ter os desafios, mas a gente sempre venceu e eu tenho certeza que a gente vai continuar vencendo para todo sempre, se assim Deus permitir. E a gente frisa muito a questão da qualidade, não só para os colaboradores, né? A gente tenta trazer isso para as pessoas que compram na nossa padaria, que eles vão levar um produto fresco para casa. Então, assim, toda reunião nossa, a gente sempre passa para os nossos colaboradores. Por mais que a gente tenha gerência, né, em todos os turnos, todos eles têm que estar atentos com o produto, porque às vezes é questão de 1 hora, um morango pode estragar. Então a gente sempre passa para eles. Se você não comeria esse produto, não venda. Então essa aí é uma base para nós, que se for para vender um produto, que venda um produto de qualidade para todos os clientes. Se você não comeria, então tira do balcão, bota lá para trás e não venda de jeito nenhum pro cliente. Legal. Se não serve para mim, não serve para outro. Um fato que faz diferença essa semana que passou aí, eu vi que a gente começou a perder alguns produtos ali e eu tava na correria, não me atentei direito, mas é o olho do dono, né? O olho clínico ali. Aí eu fui olhar pra geladeira, ela não tava com a temperatura detalhe, ideal. Cara. Um detalhe simples. Ela tava variando entre 13, 12, e é uma geladeira que trabalha 3, 3,5, sabe? E a gente trabalha com produto. Então, assim, a gente acabou vendendo uns bolos de pote ali e uma cliente veio e falou assim, parece que o bolo de pote tava meio quente, tava meio aguado e tal. É fresco, e assim, novo, fresco. Aí, não, tá bom, a gente foi lá, viu, trocou. Só que assim, o foco inicial não foi olhar pro freezer, pra geladeira. Então, olha só, por trás de tudo isso, o cliente não quer saber se a geladeira tava estragada ou não. Ele teve uma mal impressão. Aí a gente foi lá, troquei, conversei com a pessoa, né? Eu trouxe... Mas na hora eu não consegui identificar que era geladeira. Então eu já fiquei pensando no quê? Num processo para talvez estar conferindo geladeira. Sim. Né? Checklist. Por quê? Porque ela não parou de gelar do nada. Porque se ela para de gelar do nada, tu vê. Ela esquenta. Ela tava gelando, mas estava gelando pouco. Então o produto não tava... o produto tem que ficar ali 3, 4 graus conservando. Não tava. Então, com esses dias de muito calor. Então, são detalhes que a gente vai entendendo, né? Se tu for ver hoje no Angelone, nos lugares, todo dia tem uma pessoa passando um relatório em toda a geladeira com um aferidor de temperatura. Eles já devem ter vendido muita coisa estragada, porque assim, quantos freezer eles têm? Tá lá, estragou. O cliente que entrou na minha padaria não quer saber se o meu freezer estava estragado. Ele quer comprar um produto bom. Então, são detalhes. Isso é muito importante, cara. Tu tá atento a todos os detalhes e pensando em soluções viáveis. É uma das coisas que acontece com a gente, que às vezes tu chega na obra, o montador chega na obra, vai abrir a caixa dele, cadê a ferramenta? Cadê o laser? Cadê o laser? Cadê o laser que levou pra igreja e não trouxe ainda? Daí o que acontece? Tu não tem um processo antes ali de checar, não tem uma cultura de checar ali a ferramenta está ali, vai pra obra e vai acontecer de novo. Né? Aí onde vem a gestão interna ali da equipe, né? Tu começa
eu imagino, cara, deve ser uma dor de cabeça gigante. Se tu comandar 40 pessoas ali, tu já falou que tu tem líderes e sublíderes e tal, setores ali que fazem funcionar. Mas ainda assim, tu tem que ter uma cobrança, tu tem que ter um método, um checklist para conferir tudo isso daí. São N produtos, são um monte de pessoas. Cara, deve ser bem... Se um produto só, mas é bastante produto. E são produtos perecíveis. Às vezes, cara, um detalhe. Às vezes tu conferiu o balcão, mas teve uma fileira lá que tu não conferiu. Aquela fileira passou umzinho lá na frente. Tá tudo top. Umzinho não tá. Às vezes tu vende aquele produto lá, ele tá fora da validade. Aí o cara que comprou aquilo dali, acho que sei, fui lá comprar naquela padaria tal de City Bakery, City Bakery. Tudo estragado. O que acontece. Uma coisa que diziam lá no quartel, lá, né? Quando a gente saía de farda pra rua, o comandante sempre falava assim, cara, eles não estão olhando ali o soldado fulano de tal, eles estão olhando o soldado do Exército Brasileiro. Então tudo que tu fizer lá com a farda vai se refletir na instituição, não no CPF. E lá tudo que acontece não reflete nos colaboradores. Sim. É na gente. É isso aí. Então assim, é uma coisa que a gente entende que nunca vai ser perfeito, mas a gente sempre procura tá sempre bem alinhado. Mas entretanto, todavia, às vezes vai acontecer. Vai acontecer alguma coisa. Esses tempos atrás chegou um casal lá na padaria. Todo final de semana eles vão lá, eles são de São Francisco. E eles falaram, cara, eu queria elogiar a padaria de vocês. Pô, um atendimento muito bom, muito maravilhoso, muito top. Pessoal muito atencioso, produto gostoso. Daí eu falei, que legal. E tinha mais gente na fila, né? Do caixa. E eu tava no caixa. Daí eu falei assim, mas eu queria dizer uma coisa pra vocês. Vocês já vieram aqui muitas vezes, né? Muitas vezes. Sempre foram bem atendidos? Sempre. Mas vai chegar um dia que não vai acontecer isso. Vai chegar um dia que talvez tu vai pegar alguém com o ovo virado ali, brigou. Às vezes tu vai pegar um produto que tu não vai gostar. E assim, eu quero te dizer, que a gente é ser humano, um dia a gente vai poder errar contigo. Espero não te perder por causa de um erro. Aí a gente deu risada, brincou e tal. Eles entenderam aonde eu queria chegar. Mas o que acontece? Às vezes a gente é bom... Durante, sei lá, às vezes o cliente tá lá 1 ano comprando, nunca aconteceu nada. Às vezes um dia o mundo acaba pra ele. Eu vejo que isso aqui que é descontrole emocional. Entendeu? Por quê? Pô, não é porque eu fiz 10 casas com vocês e na 11ª vocês erraram que vocês anulam tudo que vocês fizeram pra trás. E hoje acontece muito isso. Pô, cara, e outra, cliente de padaria, ele é todo dia. Então, suscetível ao erro na padaria, ele é muito grande. Porque pizzaria, tu come pizza todo dia? Não. Tu come pastel todo dia? Não. Tu constrói casa todo dia? Não. Agora, pão, tu vai todo dia na padaria. Então, se nesses 30 dias, um dia a funcionária não tiver muito boa, ele vai não vai te atender bem. Então, assim, é um negócio que ele de certa forma, grato, mas um pouco ingrato também. Porque dos 30 dias ali, se tiver um dia ruimzinho, aquele cliente vai todo dia, ele vai pegar esse dia ruim. Ele vai falar assim, mas já cheguei lá e já peguei um pão velho no balcão, entendeu? Aí chega lá e vai pegar um leite estragado. 30 dias o cara comeu pão fresco, às vezes um dia, né? Então, mas assim, gente, essa é a nossa vida. A gente vai ter desafios sempre, né, sobre a mensagem. Se eu não tivesse colocado a minha cara a tapa, talvez hoje eu não teria escutado um monte de coisa que eu já escutei de reclamações e tal, mas não teria aprendido tanto que eu aprendi e estaria parado. A gente cresceu muito, a gente apanhou muito, mas a gente nunca desistiu e a gente nunca vai desistir também. Porque se eu parar, tem muita gente que está olhando para mim, se espelhando em mim. Então, e quem que vai fazer por eles, pelos meus filhos, né? Então alguém tem que fazer e essa pessoa é a gente. E a gente tem força de vontade e a gente não vai desistir. E falando sobre desafios, que você entrou no tópico, a importância de a gente ter uma rede de apoio. Porque nós, como empreendedores, vai vir desafios. Ninguém vai ter escape. Né? Pode ser em qualquer área. Você vai passar um desafio. E a importância de você ter aquela pessoa que quando tu tá num dia difícil, aquela pessoa te levanta. Porque se tu tem duas pessoas, vamos supor que tem 2 pessoas que tá desesperada. Não, esse negócio não vai mais. O teu negócio vai fechar logo. Então, muitas vezes que a gente tava passando por desafios na nossa empresa e que eu tava lá assim, meu Deus, o que vai acontecer? Ele tava lá, vai dar certo? Não.
aqui, ó, focado em quê? Resultado. Então, assim, ele não deixava eu pender pro lado assim, meu, não vai dar certo. Então, eu vejo isso como rede de apoio, até um tópico que a gente tá falando na igreja, né, sobre isso. E você ter pessoas e procurar conselho de pessoas sempre que estão acima de você, seja na área, né, financeira, de empreendedores mesmo. Às vezes, uma dica, uma sugestão vai fazer o teu negócio virar, faz você abrir a sua mentalidade. Então, é muito importante a gente ter pessoas que elas têm um propósito também, um propósito acima, grande, e que a gente possa, em dias difíceis, ter alguém que vai te levantar, ao invés de te colocar pra Um baixo. quebrado quebra outro, né? É verdade. Então a gente tem que ter a rede de apoio. E a gente tem hoje, graças a Deus, eu sou muito grato pela nossa família, porque a gente tem nossos mentores, eu posso dizer que foi o Léo e a Drica, eles sempre foram pessoas. A Drica, até ela sempre fala, a gente sempre teve muito conflito aí, ela. A gente, na época, quando a gente era criança, ela sovava pão, eu fazia pão com ela, que a mãe deixava. Então, e isso foi passando e isso foi continuando. Até pouco tempo atrás, a gente tinha muito conflito por divisões, e nesse conflito a gente cresceu muito. Tanto ela, tanto eu. E tudo que eles passaram no relacionamento deles, ela sempre conversava muito comigo. Então, dali a gente foi extraindo, e uma pessoa que já passou por aquilo, mas já estava fortalecida. Né? Pô, separei, não, teu casamento tá ruim mesmo, separa, abandona, vai pra outro. Então, às vezes tem uma pessoa que tá mal intencionada também, ou que tá destruída igual tu, ela não vai te ajudar, ela vai te botar pra trás. Isso na padaria, isso na empresa, no relacionamento, na igreja, tudo quanto é lugar. Um cego não conduz outro cego, né? É importante tu tá sempre vendo as pessoas que estão acima, não uma questão de existem pessoas maiores do que as outras, mas que atingiram resultados maiores. É nessa questão, né? Isso mesmo. E tu visualizar alguém que já teve aquele resultado e se aproximar dela vai fazer com que tu aproxime o teu resultado daquele resultado. Arruma atalho, né? É isso, porque se tem alguém do teu lado falando que não vai dar certo, que não sei o que papapá, olha o resultado dele. Bem isso. Não teve nem metade do que tu já teve, então por que tu vai ouvir ele? Agora, pô, se esse cara falou que não, mas o cara tem um resultado bacana, tem uma relevância, peraí. Preciso botar na ponta do lápis também, né? Alguma coisa tem. Porque se chegou lá e ele tá falando alguma coisa assim, a gente tem que saber filtrar. E a maturidade traz isso também. A questão da maturidade, se tu sabe que o cara tá armado ali, tu vai lá desafiar o cara. Maturidade pra entender que eu não posso fazer aquilo, senão algo vai acontecer. E a questão também, quem eu busco ajuda, quem vai me ajudar, pra quem eu vou contar meus problemas. Porque às vezes tu conta o teu problema pra alguém e essa pessoa não tá preparada, né? Então às vezes ou ela vai ficar pior que tu, Isso. ou ela vai sair contando pra todo mundo, vai acabar com a tua vida. Então, Tem o Thiago Brunet fala muito sobre isso, né? Que ele tem amigos, eles têm amigos assim que ele pode contar nas mãos. E alguns poucos deles, ele conta coisas que são muito pessoais. Né? Porque tem amigo que é pra rir, tem amigo que é pra levar em casa, tem amigo que é pra conversar sobre relacionamento. Cada um ele tem sua área de resultado. Então é assim que a gente tem que fazer. Tem um problema em casa, sai contando pra todo mundo. Aí o funcionário sabe que eu tô com um problema em casa, já começa a emendar os problemas dele também e vira numa guerra. Isso. Tem que cuidar muito com essa parte de ambiência. E tu tendo isso com 40 pessoas, deve ser algo bem legal de fazer, né? Tu pegar e ouvir 40 reclamações ali, por exemplo, do que nem a equipe de vocês grande. nem sempre foi assim, né? Antigamente, às vezes a gente recebia alguma coisa de algum colaborador, te pesava a cabeça, às vezes tu ficava, Sim. às vezes tu não tinha uma palavra pra dar pra pessoa, às vezes a pessoa tava passando por um momento difícil e tu não sabia o que dizer pra ela. E depois a gente entendeu que a gente hoje refletir algo bom também. Então, nossos frutos tem que... Alguém precisa estar vendo esses frutos aí. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos. Então a gente precisa ser um espelho do que a gente está vivendo. Pô, se a gente é cristão, se a gente frequenta uma igreja, qual que é a diferença da gente ser, sei lá, um patrão que serve a Deus? Então esse espelho precisa tá bem alinhado também. Pô, o cara diz que é da igreja, mas é né, só faz coisa errada, só quer lucrar os outros. E aí vai sujando, vai manchando o nome de uma instituição que é tão poderosa hoje. Não, e o cara que tá bem alinhado com Deus,
e ele tá passando por esses problemas ali na empresa, ali de reclamações e tal, ele pode ser luz ali naquele lugar. O pastor sempre fala que tu é o teu pastor tu é o pastor daquelas pessoas que tu tá conduzindo ali. Então tu tem que direcionar, porque eles estão sob tua responsabilidade. Assim são os filhos, a tua família. E outra, né, que Deus ele coloca em posições de autoridade aquele que ele escolhe. Então se tu tá ali naquela posição, não é por acaso. Primeiro que tu construiu, mas com permissão de Deus, para tu fazer algo a mais, não é por causa de tu ter os teus prazeres, os teus desejos realizados, né? Então a gente tem que ter isso em mente. Quando a gente trabalhar com pessoas que tem outras... Corta, Vini. Eu vou falar bom assim. Tu trabalhar com pessoas ali que não tem o mesmo entendimento que o seu, tu tem que ter maturidade para conseguir conduzir elas de uma forma que todo mundo cresça. Que nem aquele exemplo que o pastor dá no curso de homens lá. Tu tá segurando alguém que tá no lugar mais alto e segurando a mão de quem tá mais baixo. A hora que o cara subir, tu sobe e puxa o outro. Se não for assim, não funciona. Tu tá sendo egoísta, né? Tu tem que puxar as pessoas ao teu redor, fazer crescer o reino, fazer crescer aquela visão. Cara, muito legal. E uma pergunta que eu tô inculcado já faz um tempo, cara. Como que tu gosta muito de academia, tu falou, né? Tu veio dessa rotina de academia. A gente treina. Agora, claro, com o filho já é diferente. Mas como que tu tem uma padaria e não engorda? Como que tu vive com essa parte de tentação? E não é porque eu não como. Mas a gente vai fortalecendo a nossa mente, porque se tu não consegue controlar a comida, como dizem, né? Se tu não consegue controlar a tua boca, tu não consegue controlar mais nada. Então, o primeiro passo e a gente sabe, muitas vezes eu brigo comigo mesma, na minha mente, assim, eu quero comer isso. Não, tu não pode comer, eu quero comer. Então, é uma briga. Então, tu tem que vencer, né? Porque nem sempre a gente vai querer poder ter tudo que a gente quer. E às vezes eu tive períodos que eu já fiz dieta, e eu falava assim, eu não gosto de comer isso. Aí ele falava, mas tu não tem que gostar. Pra mim. Tu tem que comer, tu é adulta, tu tem que fazer o que tem que ser feito. Então se tu não gosta, come. Ele tá, né? Mas então isso a gente acaba aprendendo, que não só na comida, né? Mas realmente na vida adulta a gente não faz tudo que gosta. Sim. Então a gente tem que fazer. Que nem a La Rosé fala, né? Que meninas fazem o que querem, mulheres fazem o que tem que ser feito. Ela falou isso no podcast, né? Mas bem não isso. É fácil. Ultimamente aí a gente tá comendo uns docinhos. Isso Isso, né? O melhor doce de Araquari. Eu quero entrar nesse assunto porque, assim, a influência de ambiente, ela é muito forte, cara. A gente tava falando sobre reclamações e tal, ali que isso, se tu dá bobeira, ele te engole, né? Ele te molda. E a comida também é um desafio, né? Ainda mais pra quem tem padaria, né? Tu não comer, tu não se abusar de açúcar e tal, ali deve ser um desafio gigantesco. Se tu conseguir controlar aquilo ali, tu consegue controlar um monte de coisa legal. E no ambiente de empresa, é isso aí também. Tu tem que saber controlar aquela emoção que tu quer mandar aquele funcionário para aquele lugar, tu quer mandar demitir aquele cliente, né? Mas tu tem que ter esse controle emocional. E algo que pode ser trazido como exemplo é essa parte. De tu tá em um ambiente que é totalmente favorável para tu comer, né? Porque tá ali. Tá disponível, eu posso ter acesso. E tu não fazer, tem que ter uma disciplina, tem que ter uma autoconsciência, tem que ter um controle emocional mais forte. Foi sempre assim pra ti, Rafa, ou não? Não. Hoje eu vejo uma questão do... Já escutaram o Renato Cariani falar sobre 80-20? Cara, eu uso 80-20 hoje. Sempre. Eu tento ser em tudo. Tipo, eu não posso pescar, que eu gosto muito de pescar. Não posso pescar 6 dias na semana e ficar trabalhando. Não. Eu trabalho 6 e pesco 1. 80-20. Eu como de manhã pão, ovo. De meio-dia, arroz, frango, carne, feijão, essas coisas. De tarde, pão com ovo, mesma coisa sempre. À noite, comidinha básica. Chegou o final de semana, uma pizza, um chocolate, alguma coisa. É equilíbrio.
quando ela passou um tempo regrada, pô, não foi fácil. Mas foi um período de 3 meses. Teve um resultado absurdo. Mas não, se não for... se ela não vai ganhar a vida com aquilo ali, vamos supor, ela não é uma fisiculturista, é difícil aguentar. Entendeu? Que tem que ter uma disciplina muito grande. Mas assim, a gente tenta ter a gente faz uma disciplina do 80-20. Com a Sofia também. Né? 7 dias por semana, né? A gente tenta ir 5 dias, 6 pra academia. A gente tenta fazer uma vida equilibrada. Trabalho, mesma coisa. Tem vezes que a gente tira um dia pra ficar em casa, pra ir pra praia, pra descansar, pra fazer qualquer outra coisa, sem padaria. Quando não dá, não dá. Isso é óbvio. Mas é 80-20 equilibrado. Tudo tem que ter equilíbrio. Sim. Se a gente não tiver equilíbrio, as coisas não funcionam. Sim. Rafa, aproveita esse tempo agora para trazer uma mensagem para quem quer empreender no ramo de padaria ou quem quer começar a empreender algum negócio, algum sonho, ou até mesmo trazer aquela coragem do início da conversa ali para mudar de negócio, para construir algo maior, né, e romper com o estado que está a empresa dele. Manda aí do fundo do teu coração aí para essa pessoa aí. Eu penso assim, tu não pode dar um tiro no escuro se tu não sabe nada sobre nada, não adianta tu se meter, que provavelmente tu vai quebrar a cara. Mas se tu é muito bom em alguma coisa e tu tem coragem, pode ter certeza que uma hora o jogo vai virar. É que tem gente que faz o seguinte, pô, eu nunca tive padaria, não sei nada. Daí o cara vai lá e monta uma padaria sem ter nenhuma instrução. Vai dar ruim. Então tu tem que ter conhecimento, tu tem que ter a expertise do negócio, ou se não tem alguém que saiba, e tu ser no caso do investidor. Se tu não é essa pessoa, tu tem que estar amparado de pessoas, ou tá buscando um conhecimento e saber que nada vai ser fácil. A vida, se ela fosse fácil, não teria sentido. Porque a gente acorda todo dia, a gente vai ter... não é porque eu vou pra igreja, eu sou cristão, que eu não vou ter desafio. A gente tem, é normal. Mas a gente vai aprender a crescer com os desafios. E saber que o que mais importa é a gente chegar no final e a gente olhar para trás e falar, pô, minha caminhada é vencedora. Não só em questão de dinheiro, obviamente que dinheiro também é bom, mas a gente olhar e ver o que a gente deixou, o que as pessoas que estavam com a gente, se elas cresceram, né? Se elas têm algo de bom para compartilhar do que da nossa história. Isso eu acho que é mais importante do que tudo. Top, hein? Top. Andressa, manda bala aí. O que eu posso dizer é, não pule os processos da sua vida, pois eles são necessários para o seu crescimento. E eu vejo muitas pessoas que às vezes elas querem empreender, mas elas já querem começar lá de cima. Então, aprenda a apreciar o processo. Porque ninguém vai começar lá em cima, a gente vai ter que começar pequeno. E aí sim, a gente vai crescendo, né? Com o tempo. Então, não pular etapa. Aprender a crescer nesses momentos que a gente estiver passando. Muito massa, cara. Eu sempre digo que o legal não é a chegada, o legal é a trajetória. É o trajeto até a chegada. É isso que é a parte legal da vida. Rafa, muito obrigado, cara, pela tua presença. Andressa, muito obrigado por compartilhar a vivência de vocês aqui, as experiências, os códigos, né? Muito obrigado por ter tirado, né, o tempo de qualidade de vocês em casa e ter trazido esse anjinho lindo aí. Baby. Coisa mais linda. Futuro herdeiro. Agradeço pelo convite também e dizer que nada mais importante do que a gente estar com a vida em Deus, Ele ser o nosso centro, Ele ser nosso tudo, porque uma coisa que eu posso dizer com toda certeza, a partir do momento que a gente falou, não, Deus vai ser o nosso carro-chefe, desafios teve, mas Ele sempre sustentou a gente da maneira mais excepcional possível. Então, às vezes, tem pessoas que estão no fundo do poço e não sabem para onde correr, às vezes só pensa num psicólogo, psiquiatra, talvez. Busca Deus que 100% dos nossos problemas vão ser resolvidos. Top, cara. Deus te abençoe muito, Rafa, na tua caminhada. Valeu. Deus te guie aí. Amém. Acompanhe essa família linda aí que tá crescendo cada vez mais, né, cara? Coisa mais linda. Né, Mickey? Coisa linda, né, cara? E é isso aí, pessoal. Você que acompanhou até aqui, que pôde aproveitar essa experiência aí de alguém que tem resultado no mercado e tá galgando cada vez mais a melhoria, não só pessoal, mas como profissional também. Deixe seu like. Não esqueça aí
que a gente tá com os QR Codes aí dos nossos patrocinadores. Se tu quiser um produto ou serviço deles, só entrar em contato e já coloca ali EstruturaCast. Eu quero meu desconto, que eles vão ter que fazer. Isso aí, gente. Obrigado, tá, pessoal? Obrigada. Valeu, até o próximo episódio. Valeu.